Adriano Diogo, Imperador Adriano. Ele dá risada, né? Tudo bom? Olha, antes de passar para você, Diogo, para a gente fazer a nossa resenha aqui, eu vou pegar alguns comentários que estão pipocando aqui sobre manifestações. Então, deixa eu aumentar aqui o nosso box para todo mundo poder ler com muita cuidado. Giba Rosa, somos egoístas ao extremo, perdemos a noção de coletividade e cidadania. Aqui, isso aqui eu vou passar para você, viu, Diogo? Olha só. Ninguém vai às ruas e acham que ter casa e carro ser rico, mas tudo financiado e geladeira vazia. Miguel Figueiró, falta muita educação política no nosso povo, daí um congresso em sua maioria oposição, obstáculo ao governo progressista. É urgente educar o povo. O Carlos França diz o seguinte, que é para a gente refletir aqui. Outra coisa é de quem fala que não tem manifestações. Vocês falaram isso realmente? Vocês que falam isso realmente acompanham? Na cidade de São Paulo tem manifestações todo santo dia. Agora vocês veiculam, geral faz que nem papagaio. Aí ele diz aqui, são manifestações nanicas, mas elas acontecem. Tem manifestações de quem perdeu gente no trânsito, tem manifestação de mães que perdem filhos para PM, tem manifestação que geral diz que vai e arrega na hora H. Comenta isso para a gente, ô Diogo, porque você está em todas essas manifestações, né? Eu sei disso. Agora, eu estava falando de uma manifestação, como a gente viu na Argentina, de 500 mil de pessoas, ou um movimento conflagrado, esparramado por todas as universidades estadunidenses. A gente tem força para fazer, para empurrar certas questões nesse país, né, Diogo? Comenta para a gente isso. Bom dia, Não, querido. sem dúvida, o povo brasileiro não perdeu a sua capacidade de luta, né? Agora, como você cobriu de forma brilhante o comício da extrema-direita em Copacabana, o que a gente apelidou de apito de cachorro, a direita está no comando da ação de rua e de massa. Porque, embora o comício de Copacabana, como nós já comentamos exaustivamente, você fez no ar, pôs no ar ao vivo o comício, só foi impedido de pôr mais por causa das musiquinhas que eles punham, você viu que o apito de cachorro, comandado por Malafaia e por Bolsonaro, deu a linha para todo o país de um discurso que é o golpismo, né? Então, um discurso, um comício absolutamente ilegal, como o Folena falou, antecipação das eleições, dos comícios eleitorais, ferindo toda a legislação e apregoando a violência e a mobilização da base bolsonarista. Não é à toa que você abre as redes sociais e vê as edições desses blogs de direita, além de parecer que eles puseram milhões de pessoas em Copacabana, milhares de pessoas em Copacabana, que foi um sucesso estrondoso, eles estão dando a linha. Qual é o problema do apito de cachorro? O presidente Lula, em sua coletiva, no seu café da manhã com a imprensa, disse com todas as letras: existe uma organização da extrema-direita mundial para acabar com o progresso da humanidade e a civilização e, principalmente, querem atingir o Brasil e o governo do presidente Lula. Eu não sei se você tem as imagens desta coletiva, mas foi tremendamente didática a explicação que o Lula deu. Agora, qual é o nosso problema? Nós vamos entrar nas eleições municipais com o discurso da zeladoria. E eles, a direita, vai entrar, e a extrema-direita está dando a linha de colocar a questão que tem uma nova ditadura no Brasil, que não existe liberdade democrática, que não existe. Então, eles estão fazendo apito de cachorro. Eles estão mobilizando do Acre ao Rio Grande do Sul para pôr a sua tropa na rua, a sua tropa de choque na rua, como faziam os SS e os SA no tempo da Segunda Guerra, para oprimir o povo brasileiro e inibir que haja manifestações. Qual é o maior inibidor de manifestações aqui em São Paulo? É esse governador do Estado. Ele transformou a polícia militar no esquadrão da morte.
Eles lá na Baixada Santista estão matando pelo simples gosto de ouvir o tiro da bala. Né? O Estado de São Paulo, e olha, eu estou aqui, inclusive, eu sempre falo desse livro e reitero a importância do livro do Bruno Paes Manso, A Fé e o Fuzil, porque através desse livro, que já foi publicado há um tempo atrás, o Bruno Paes Manso explica qual a ligação entre o Estado e o Estado, principalmente o poder público aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, com o crime organizado. Este livro antecede todas as votações que houveram aqui em São Paulo, da chamada privatização da Sabesp. Esse livro que explica como é que o sistema de transporte está vinculado a setores do crime organizado. É o livro do Bruno Paes Manso. Tanto é que a investigação que o Ministério Público fez dessas empresas ligadas ao crime organizado estão baseadas nessa análise do Bruno Paes Manso. Então, nós temos que entender, o Folena traduziu, no Senado Federal está se preparando a votação de um projeto que atribui vantagens espetaculares à elite da nação. Juízes, desembargadores, promotores, Polícia Federal, toda essa cúpula, em detrimento do financiamento das universidades federais. O que está acontecendo nas universidades federais e até estaduais? Que ontem, lá no Ceará, a Universidade Estadual do Ceará, houve uma repressão enorme pelo governo do Ceará. Porque o cobertor é curto e todo o dinheiro que está indo para os militares e para essa elite da nação está sendo tirado da educação e da saúde. A saúde está numa situação gravíssima, gravíssima. Aqui em São Paulo, os hospitais, os prontos-socorros, o que tem de gente doente não está escrito. Está tudo no limite. E o dinheiro não vem, o recurso não vem. Porque esse dinheiro está sendo repassado para esses grandes, além dos grupos econômicos que usufruem das vantagens do orçamento, desses grandes magnatas, desses grandes salários da cúpula do Poder Judiciário, principalmente. Essa história que a gente comentou aqui com o Jorge Folena, sem querer te interromper, já interrompendo, que é a PEC do quinquênio, né? Que pode tirar 82 bilhões do orçamento Exatamente. do país até 2026. Agora, você está dizendo, existe uma preocupação muito grande com a saúde, né? Nós temos aí falta de vacina de Covid, nós temos a dengue ainda forte, né? Acho que a gente vai ter mais uma onda de calor ainda antes de chegar no inverno. Como é que isso você acredita basicamente ao governo estadual, ao município ou ao governo federal? Como é que você enquadra essa questão da saúde? Eu acho que tudo começa no governo federal. Tudo começa. Lógico que tem uma desídia muito grande nos estados e municípios, mas o fato do Ministério, imagina, o ministro Fernando Haddad está atravessando uma pressão tão grande que está querendo, o Ministério da Fazenda, o Ministério da Economia, enfim, o ministro Fernando Haddad está solicitando a desvinculação constitucional das verbas da educação e da saúde, porque as verbas da educação e da saúde orçamentárias, tanto da União, dos estados e dos municípios, é atrelada à Constituição. A saúde tem direito a 30% do orçamento e a educação 25% do orçamento. Esse nó orçamentário, o ministro está pedindo que haja uma flexibilização porque ele não está conseguindo fazer os recursos, os repassos. Isso é da maior gravidade. É da maior gravidade, porque o SUS é um sistema tripartite. União, ou a nação, né, o governo federal, o estadual e o municipal.
Então, se não houver o repasse orçamentário do governo federal, porque, ao mesmo tempo, todos os estados e todas as prefeituras, constitucionalmente, têm que destinar recursos fixos para a educação e para a saúde. É a única verba amarrada no orçamento que é constitucional, é a verba da saúde e da educação. E estão os dois setores onde está bem a maior fragilização, principalmente a saúde. Porque depois do surto da Covid, veio o surto da dengue, mas tem muita gente doente com influenza, com outros tipos de patologia, dessas contaminadas. E como o calor está muito elevado, a proliferação de mosquitos é enorme. Então, a população está contagiada. Está contagiada e tá irritada, né? A gente percebe isso quando vem as pesquisas e daqui a pouco devem estar chegando outras pesquisas aqui. O presidente Lula disse que não está ligando para pesquisa, mas no fundo liga, né? A gente sabe que é assim, não tem como. Você, inclusive, as pesquisas abalaram um pouco ali a confiança do governo. Edson Antunes, as manifestações de extrema-direita são muito bem pagas, é muita grana que rola, dão condução, lanche até churrasco. Mas não pode ser, é uma loucura, né? Quer dizer, a gente perdeu mesmo esses tempos aí, o Diogo pode falar muito bem disso. Acho que há 2 dias a campanha das diretas fez 40 anos. A gente gosta de celebrar a campanha das diretas também, tal, dizer que foi uma coisa maravilhosa, mas também foi uma coisa um pouco estranha, né, Diogo? Acho que não vamos sacralizar. Você participou da campanha das diretas, né? Foi um momento importante. Eu desconfio da campanha das diretas, às vezes, porque a imprensa estava lá juntinho, né? Não, olha, a campanha das diretas, apesar da TV Globo ter desconhecido e boicotado, foi uma coisa espetacular. Porque o primeiro comício das diretas sempre fala que foi o comício da Praça da Sé. Não foi. O primeiro comício das diretas foi organizado por Lula e Zé Dirceu na frente do estádio do Pacaembu. Eu era da coordenação municipal do comício das diretas, quase morri de trabalhar. A Folha de São Paulo mudou todo o corpo editorial para apoiar e patrocinar a campanha das diretas. Foi quando levou o Singer para lá, o filho do professor Singer, o André, foi quando levou toda a Libilu para lá, para a redação, foi quando o Kotzko foi para a redação. Então, a Folha de São Paulo patrocinou a campanha das diretas, porque qual era o clima da época? O PT, em 1982, onde Lula foi candidato a governador, sofreu uma derrota fragorosa. Foram eleitos 3 governadores, Montoro, em São Paulo, Brizola, no Rio de Janeiro, e Tancredo, em Minas Gerais. A partir daí, Lula se reuniu com os 3 governadores e propôs a campanha pelas diretas, com o PT amalgamando todo o movimento em todo o território nacional. Isso foi uma coisa espetacular. Pena que nós fomos traídos, à última hora, pelo então governador Tancredo Neves, que se aliou aos militares e optou pelo colégio eleitoral. Então, a chamada emenda Dante de Oliveira foi derrotada, que era a emenda que propunha emenda constitucional que propunha as eleições diretas, foi derrotada na maior traição de todos os tempos, porque os militares associados a Tancredo Neves, governador de Minas Gerais, não queriam de jeito nenhum a eleição direta à presidência da República. Tancredo se aliou aos militares e foi indicado como candidato à presidência pelos militares. Tancredo adoeceu e morreu. E assumiu o vice-presidente da República, o candidato a vice, que era o presidente da Arena, José Sarney, que foi um governo terrível, caótico, de 1985 a 88. Sarney estava tão fragilizado que aceitou 2 propostas de Lula. A proposta de eleição direta para presidente da República, que ocorreu em 1989, e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte.
Essa foi a outra vitória de Lula, do PT, de Zé Dirceu, Genuíno, toda aquela turma, que o PT estava numa pujança, numa ascensão fantástica, o PT arrancou de Sarney essas duas reformas constitucionais. E foi eleito quem como primeiro presidente da República, pela eleição direta, o único que era contra a eleição direta, que era Fernando Collor de Mello. Né? Então, essa é a história do Brasil recente, e a campanha pelas diretas foi uma coisa espetacular. E com o que nós estamos acontecendo agora? Bolsonaro e a extrema-direita está usando para a organização da extrema-direita em todo o país a mesma técnica que foi usada, a mesma metodologia que foi usada pelos democratas na eleição direta, que é fazer um comício em cada praça, em cada país, em cada cidade do Brasil, concentrando recursos, energia e dando a linha. Dando a linha. Quer dizer, exatamente o contrário do que propunha a campanha das diretas. Ô, Diogo, deixa eu aproveitar, então, e perguntar o seguinte para você, você que está envolvido, bastante envolvido com a pré-campanha do Boulos aí, a Prefeitura de São Paulo. Eu quero saber o seguinte, você acha que as eleições municipais, o que é melhor para os setores democráticos? Nacionalizar ou regionalizar? Quer dizer, falar dos problemas da cidade, dos problemas que atingem a população, ou trazer para o campo ideológico? O que é melhor para a esquerda, por exemplo? A esquerda deve fazer das eleições municipais um plebiscito. Não é nem problema de ideologia, é democracia versus ditadura. É Lula versus Bolsonaro. Se a esquerda se ativer a zeladoria, buraco da rua, bereré, bereré, perdeu o chão, perdeu o chão. A direita tem claro que ela quer fazer dessas eleições para fazer um puxadinho para sobreviver Bolsonaro versus Lula. E aí eles vêm com essa pauta, liberdades democráticas, prisão a Xandão, fim do STF, eles têm uma pauta ideológica, sentimental e religiosa. Nós temos que ter a pauta do iluminismo. É a democracia. Não tem pauta secundária. Não adianta querer tergiversar. O Lula vai dar a linha da campanha. É o Lula, o governo federal e as propostas da democracia, do campo democrático. Nós não podemos entrar na eleição municipal como se nós fôssemos representantes da terceira via, que se nós fizermos um giro para o centro, fazer um discurso centrista, nós estamos mortos, nós estamos perdidos. Estamos mortos, tem que... É isso mesmo. Todas as pesquisas estão mostrando isso, todos os estudos mostram isso, os livros recentes são publicados, o Brasil está polarizado. Se você... Você sabe que recentemente eu recebi aqui o Edinho Silva, que é uma figura, assim, prefeito de Araraquara, pode se tornar presidente do PT aí na saída da Gleisi e tudo mais. Mas uma coisa importante, ele destaca o seguinte: a gente precisa sair da polarização, porque assim ninguém está aguentando mais. Agora, existe um ônus também nessa história, né, Diogo? Porque o contexto do perfil do eleitor e da sociedade no mundo todo nesse momento é que o centro seja esmagado, né? Esse discurso de contemporização ele está sendo rechaçado. Faz sentido para você? Eu tenho uma visão um pouco diferente da do Edinho, né? Lógico, a gente não pode responder o ódio com ódio. Nós não podemos entrar na provocação da direita. Nós temos uma folha enorme de serviços e de propostas como alternativa à proposta da direita. Agora, se nós não os enfrentarmos, se nós nos acovardarmos, se nós não mostrarmos o nosso programa de governo, a nossa proposta, eles vencerão. Eles vencerão. Então, o Boulos, a campanha do Boulos, é a cara do Brasil moderno, é a cara do Brasil. É o passo adiante na democracia. É o discurso mais bem encaixado e
a nossa esperança é que o discurso, pelo menos em todas as capitais brasileiras, tenha essa cara jovem que mobiliza a juventude. Nós temos que ganhar as eleições no país, nem que seja de 51% a 49%. Esse é o retrato. Não pode ver Mas você imagina, Conde, se o campo bolsonarista da direita, que tem uma quantidade de dinheiro absurda, financiamento, no total ganhar as eleições municipais, que tragédia vai ser? No outro dia, eles vão começar a campanha à presidência da República e vão pedir o nosso encarceramento em massa e vão pôr os seus loucos na rua, agredindo o povo, pondo os seus governadores, matando as crianças na periferia. Você viu o discurso do Bolsonaro. Enquanto eu estava com os... Tem som? Voltou o som? Cortou? Voltou. Tá tudo bem aqui. Então vamos lá. O que o Bolsonaro disse? Eu fui colocado, a minha candidatura, me tornei inelegível porque eu discursei para os embaixadores, para o corpo diplomático. E onde estava o Lula? Estava no Morro do Alemão. Esse é o discurso deles. Esse é o discurso deles. Então, nós estamos no Morro do Alemão, sim. Nós estamos na quebrada. Nós representamos o povo brasileiro. E nós queremos um outro país, nós não queremos mais a direita. O discurso do presidente Lula, só esse prazo, o discurso do presidente Lula ontem, para todos os jornalistas brasileiros, mostrou que está se formando uma central mundial da extrema-direita e que ele vai propor uma articulação mundial para enfrentar o fascismo. Diogo, vamos falar sobre isso. Eu quero que você fale um pouquinho sobre a entrevista que o Lula deu ontem, realmente, às mídias. Cláudia Campos está dizendo aqui, Conde e Adriano, dentro dessa questão da mobilização popular, divulguem, por favor, que em BH estamos fazendo um plebiscito popular até dia 1º para tentar impedir que Zema privatize a Copasa, Semig, etc. Então, Cláudia Campos, considere que está aqui divulgado. Inclusive, vamos repercutir mais essa mobilização aqui até o dia 1º, né? Deixa eu ver. Se você quiser passar para a gente aqui os locais de manifestação, um plebiscito popular, se tiver mais informação, manda para a gente. Obrigado, Cláudia. Miriam Silva. Manifestações devem ser feitas em Brasília, em frente ao Congresso Nacional, de preferência em dia dessas votações. Perfeito. E vamos lembrar que o acampamento Terra Livre está, nesse momento, né, fazendo o que sempre faz com muita competência, que é mobilização ali na Praça dos Três Poderes, né? Na Praça dos Três Poderes, não, na Esplanada dos Ministérios, né? O acampamento dos indígenas ali. Aliás, as coisas estão ali, estão sendo... O Gilmar Mendes pediu para acelerar a resolução sobre o marco temporal. Vamos ver o que vai acontecer. Tá difícil, né? O STF quer uma coisa, o Congresso quer outra. O STF quer uma coisa, o Congresso quer outra. Como é que a gente vai chegar num consenso? Carlos Pereira, ontem fui na UBS, não tinha vacina para Covid, dengue, nem previsão. Paulo Paiva, a esquerda está parecendo a população de Metrópolis, que fica tranquila esperando o Superman resolver tudo. Olha, a gente precisa reagir. O que você achou da fala do presidente Lula ontem com os jornalistas? E, a rigor, o que eu quero saber de você, na verdade, no fundo, meu querido Diogo, é o seguinte... Nessa campanha municipal, o governo federal está com capacidade para fazer esse enfrentamento que você está dizendo aqui, que precisa ser plebiscitário, digamos assim, está com disposição para isso? Você vê ferramentas, né? Porque daí a gente tem que falar do governo Lula como um todo, base e ministério. Como é que você está vendo essa situação? Bom, o Lula tem capacidade de comandar o seu ministério e seu governo. Lógico que ele está pressionado pelo senhor presidente do Banco Central aí, Campos Neto, para não baixar os juros, mas Lula tem espeneado. O Lula não está contido, o Lula não está contente.
Mas eu quero dizer que o discurso dele foi de uma clareza enorme. Ele começou a dizer como o Capitólio foi invadido, que o Capitólio era o símbolo da democracia mundial. O Lula fez uma fala profética, eu não vi em nenhuma rede social ainda o discurso, e mesmo Ele estava bem mesmo, foi uma das melhores entrevistas que ele deu, eu achei. É verdade, o discurso do presidente Lula para o conjunto dos jornalistas brasileiros foi um dos documentos mais importantes. Ele está propondo que se faça uma articulação mundial de presidentes democráticos para enfrentar a extrema-direita no mundo. E ele falou na entrevista que a extrema-direita, o maior inimigo da extrema-direita mundial é ele e o governo dele. Então, Lula tem condição de capitanear a redemocratização do Brasil através das eleições municipais. Ele tem clareza disso. Ele tem Agora, tem que ter, desculpa, Diogo, sem querer te interromper, já interrompendo, além da clareza, né? Ontem o Lula estava assim espetacular, de fato. Esse discurso inicial é histórico, né? Como o Adriano está destacando aqui. Agora, sozinho ele não vai conseguir, Adriano. Mas ele tem o povo brasileiro a favor dele, né? Não é pouca coisa, principalmente a juventude, né? Porque o que aconteceu nesse período? No período que o Lula teve perseguido, a Dilma caçada, o Lula preso, nesses últimos 10 anos, houve um retrocesso no Brasil. A eleição do presidente Lula representou a retomada da esperança democrática. Mas esse movimento é lento. O próprio Congresso Nacional, a composição do Congresso Nacional é fotografia do período bolsonarista. A primeira eleição livre e democrática que ocorrerá no Brasil, após a vitória do Lula, são essas eleições municipais. E Lula não vai abrir mão do Acre ao Rio Grande do Sul e da linha da retomada da democracia no Brasil. É lógico que Lula hoje é um personagem tão grande que ele é solicitado desde o Brasil, na América Latina e para o mundo. Para o mundo, né? Então, ele adquiriu um papel tão grande, tão grande. Agora, o que nós, que somos apoiadores de Lula, seguidores de Lula, que embora nós sejamos das gerações mais antigas, nós temos que ajudar o Lula na transmissão desse legado, dizendo: moçada, não adianta querer fazer eleição municipal olhando para o umbigo, para o buraco da rua. Tem que olhar para a democracia. É como se fosse a campanha das diretas já. Não, até porque, Diogo, o bolsonarismo e aquele ato em Copacabana, eles sequestraram esse discurso. Se a gente demorar muito, vai ser tarde demais. Eles estão falando, não, isso aqui é uma manifestação pela democracia, uma manifestação pacífica, né? O Brasil, país autoritário, ditadura, não sei o quê. Eles sequestraram já esse discurso. Esse é o detalhe. Você identifica isso? Mas os atores que eles levam para o palco é o fascismo, o atraso, o messianismo, como chama aquele negócio? O pentecostalismo mais atrasado, né? Eles levaram o bolor. Eu vou falar 10 vezes. Talvez o povo brasileiro não tenha claro da importância do Lula para a democracia mundial, né? Que ele está fazendo essa aliança com Macron, tentando construir uma federação mundial de democracias a partir dos governos mais robustos da humanidade, para enfrentar a chacina do povo palestino, mandou Amorim lá para a Rússia para dialogar, para abrir uma alternativa de paz. Então, o governo do Lula na sua resultante, é um governo progressista. Lógico que ele está infestado de gente de direita, que era o que dava para fazer naquela eleição. Mas ele está dizendo, você vê, o Lula veio para São Paulo, filiou a Marta ao PT para dar uma robustez na campanha do Bolo,
e vai fazer qualquer coisa para ganhar a cidade de São Paulo, para ganhar o ABC, para ganhar o interior do estado de São Paulo, para ganhar Minas, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Ele está se empenhando nisso. E ele está dando a linha. O que eu estou tentando dizer é que as pessoas estão fazendo ouvidos moucos para achar, será que o Lula está certo com esse negócio de... Porque as pessoas acham que até a cultura do Lula é muito local e tal. E ontem não, ele deu uma aula de relações internacionais, com muita calma. E o pior é que nenhum órgão da imprensa, da grande imprensa, o Estadão ficou decodificando. Nem da alternativa, viu, Diogo? Tem que dizer para você. E ele deu uma aula também de linguística, porque ele falou do sentido de gasto e investimento, pediu que a gente atentasse para a diferença entre uma coisa e outra, ou da semelhança entre uma coisa e outra. E também achei que ele foi genial na resposta. Quando perguntaram para ele se ele tinha feito uma reunião com o Lira, ele falou: não fiz reunião, foi um encontro. Se fosse reunião, eu teria que ter chamado meu líder, né, e mais outros integrantes do governo. Foi um encontro de dois seres humanos, ele falou, né? E daí ele disse, arrematou, e que eu não tenho que dar satisfação para vocês nesse encontro, né? Porque não foi uma reunião. Se fosse reunião, teria de ter divulgação para a imprensa e tudo mais. Eu achei que ele estava muito bem. Agora, Diogo, deixa eu fazer uma questão para você. Antes, pegando aqui o comentário do Hussein Brasil, filho de Mandela estará na flotilha que vai de Istambul a Gaza levar ajuda humanitária. A meta é furar o bloqueio a Gaza, buscar por Freedom Flotilla. Muito bom, Hussein, obrigado. Eu fiquei aqui nessa empolgação com você, desse discurso universal que o Lula produziu ali ontem com os jornalistas. Esqueci o que eu ia perguntar para você agora. Eu vou ter que passar simplesmente para você. Deixa eu ver aqui a nossa pauta, porque eu acho que a gente precisa, Diogo, ficar muito atento, porque... não, achei genial você falar o seguinte, né? Esse governo, que é o governo que a gente pôde fazer, infestado de gente de direita, você falou, infestado de gente, e está infestado de gente de direita. E aí eu lembrei da frase do Zé Dirceu, que disse que é um governo de centro-direita, depois ele corrigiu, etc. e tal, mas eu queria que você repercutisse isso, até porque você trouxe essa observação aqui para a gente. Muita gente de direita no governo, será que está excessivo? Que tem muita gente de direita, tem, mas era o que dava para fazer naquele momento. E você vê que o governo cada vez vai melhorando, né? A direita tentou tirar a ministra da Saúde, que é uma excelente ministra, uma grande sanitarista, uma grande médica. Né? A direita tentou mexer com a prospecção do petróleo, com a Petrobras, com o equilíbrio das forças, né? Não conseguiu. A direita quer mexer com o marco temporal, com as terras indígenas. A direita quer garantir suas vantagens, suas nomeações. Essa direita tem como porta-voz principal o presidente da Câmara, Lira, e Pacheco, e Lula vai administrando. O Lira foi obrigado a recuar das acusações torpes e baixas contra o ministro Padilha. Então, as coisas, de uma forma ou de outra, vão se acomodando. E nas ruas, a direita vai perdendo força. A micareta fascista do Rio de Janeiro foi uma coisa ridícula. Carla Zambelli se escondeu. Porque ela pode ser presa e caçada a qualquer momento. Então, a força da micareta fascista diminui. O povo percebeu o quanto foi enganado e foi usurpado por esses caras. Agora, nós temos que dar um passo adiante. Aqui em São Paulo, a lição de casa está sendo feita e muito bem feita. Eu insisto. Leiam esse livro, A Fé e o Fuzil, de Bruno Paes Manso, que ele aqui vai explicar como foi feita e por que foi votada a privatização da Sabesp, na medida que foi descoberto aquele mega escândalo. O livro, né, Diogo? O livro, basicamente... Ô, James Onig, seja bem-vindo, viu?
Muito Oi, bom gente. estar com você aqui. Importante esse livro, hein? Importante. Ele diz da infiltração do crime organizado na política e nas empresas em São Paulo, né? Basicamente é isso. Sobre isso, principalmente no transporte. No transporte, PCC, né? PCC. É uma situação. Diogo, quero agradecer você pela presença. Como é que estão os eventos em São Paulo? Tem alguma dica para a gente? O que você está aprontando aí? Não, esse fim de semana vai ter uma festa do MST lá no Armazém do Campo, a reinauguração do Armazém do Campo, que o MST está fazendo no sábado. Então, esse fim de semana vai acontecer coisa para chuchu. Parece que o Brasil começa a renascer, tendo todos os tipos de manifestação. E o Bruno Altman vai inaugurar lá na Galeria Metrópole uma nova forma de discutir política, lá naquele espaço fantástico que tem na Galeria Metrópole aqui em São Paulo. O Opera Mundi vai inaugurar um novo espaço de discussão política ao vivo, aberta, que o Breno vai comandar. Tem muita coisa acontecendo aqui em São Paulo. Sabe tudo. O Adriano Diogo sabe tudo que está acontecendo em São Paulo. E aí esse sorriso maravilhoso, um dos meus preferidos aqui. Dá esse sorriso bonito para a gente, Diogo. Olha só, é tão bacana. Ele fecha o olhinho assim, tá tudo... Querido, obrigado, tamo junto e até semana que vem, se não acontecer nada, né, extraordinário antes disso, e eu te chame aqui para a gente bater um papo. Obrigado. Tchau, gente.